Não sei se aqui. Agora voltou. Vamos voltar lá, né? Então aqui, pessoal, ó, quando o objeto é real colocado sobre um eixo principal de um espelho esférico côncavo, tá? Esse espelho côncavo ele vai ter aqui um vértice, um centro de curvatura, né? E entre o centro de curvatura e o vértice a gente vai encontrar o quê, pessoal? O foco, certo? A distância entre o vértice e o foco é a mesma distância entre o foco e o centro de curvatura. Eu não quero que vocês esqueçam disso, beleza? E aí outro ponto também que é importante vocês sempre lembrarem, né? Olha que legal. As imagens que estão atrás do centro de curvatura, no espelho côncavo, então atrás do espelho do centro de curvatura, a gente vai ter uma imagem que é o quê? Uma imagem que é real, invertida e menor, certo? Então, atrás do centro de curvatura, a gente encontra uma imagem que é real, invertida, certo? E menor. Em cima do centro de curvatura, a gente vai encontrar uma imagem que é o quê? Real, invertida e igual. Perfeito? Entre o centro de curvatura e o foco, a gente vai ter uma imagem que é real, invertida e maior. Beleza? Em cima do foco, a gente vai encontrar uma imagem que é imprópria. E entre o foco e o vértice, a gente vai encontrar uma imagem que é o quê? Né? Vamos pensar. Entre o vértice e o foco, pessoal, a gente vai ter um aumento na imagem, né? Não sei se você já viu aqueles espelhozinhos de banheiro, né? Aquele espelhozinho para você fazer a sobrancelha, às vezes uma maquiagem, né? Vocês já viram que ele amplia seu rosto? Né? E aí, se vocês fizerem um teste, meninas, as meninas devem ter em casa com certeza. Vocês peguem o espelho, coloquem assim na bancadinha assim do banheiro, né? E aí comecem a andar para trás. Vocês vão perceber que a imagem de vocês vai estar bem grande assim, o rosto, bem nítido. Aí ele começa a diminuir de tamanho e ele fica impróprio, certo? Então, assim, ele fica impróprio, ele embaça, depois que ele embaça, você volta de cabeça para baixo. Bem grande, assim. Então, lembre disso, ó. Se você olhar esse espelho de longe, você vai estar bem pequenininho assim, de cabeça para baixo. Você vai se aproximando, você está de cabeça para baixo ainda, só que você vai ampliando a imagem. Amplia, amplia, amplia. Por isso que aqui, ó, real invertido e menor. Real invertido e igual. Você está se aproximando. Real invertido e maior, ó, está aproximando. Chegou no foco, pum, ficou impróprio. Então, você pega esse espelho e faz o teste em casa. Tá longe lá do espelho. Vem andando. Você tá pequenininho lá, o pequenininho de cabeça para baixo. Vai começar a ampliar, embaça, e depois que desembaçar, o que vai acontecer? Sua imagem, pum, vai vir na sua cara gigante assim, ó. Porque vai ficar virtual, direito e maior. Então, naquele momento que vocês estão ali fazendo a sobrancelha, ou sei lá, vocês estão vendo uma imagem que é virtual, direita e maior. Beleza? Isso são todos os exemplos que a gente tem para côncavo. No caso de convexo, é sempre VD+, ou VD-, perdão. Então, espelho convexo é sempre VD-, virtual direita e menor. Por quê? Espelho convexo serve para ampliar as imagens, né? Então, fica do pequenininho para caber mais dentro do espelho. Perfeito? Aí, olha o que ele coloca aqui, ó. A gente vai ter um eixo, tá, do espelho côncavo, no qual a gente vai estar a 1 metro do vértice. Perfeito? Então, imaginando uma situação no qual a gente está a 1 metro do vértice. Eu vou pegar aqui o espacinho. Então, eu estou a 1 metro do vértice. Quem está a 1 metro do vértice, pessoal? Vamos ver o que ele colocou. O objeto, né? Então, o objeto está aqui a 1 metro do vértice. Objeto. A distância do objeto para o espelho, pessoal, a gente chama de quê? O objeto é o tamanho dele, o O, o tamanho dele, perfeito? E a distância entre esse objeto e o vértice a gente chama de P. Tranquilo? A distância entre a imagem e o vértice a gente chama de P'. Tranquilo? Então, a gente tem um P ali igual a 1, obtém sua imagem virtual com o dobro do tamanho do objeto. Então, tá vendo que a imagem virtual, ou seja, o I, ele tem o dobro do tamanho do O. Perfeito? Então, vamos pensar. Pessoal, em qual situação a gente coloca o objeto aqui e a gente vai ter uma imagem que ela é maior? Né? Porém, invertida ainda. Ó. Virtual, na verdade, perdão. Virtual com o dobro do tamanho do objeto. Então, virtual maior, ou seja, com o dobro do tamanho do objeto, só pode estar onde, pessoal? VD+, né? Virtual e maior no espelho côncavo só pode estar entre o foco e o vértice. Então, beleza. Esse objeto está entre o foco e o vértice. Agora, olha só, pessoal. Para a imagem ser o dobro, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer, galerinha, não sei se vocês lembram mais, a amplitude, ou a ampliação, no caso, né?
de uma lente, ela vai ser o quê? Ampliação. Ela vai ser menos P'. Sobre P. Beleza. Menos P' sobre P. E aí, no caso também, pessoal, não sei se vocês lembram, a amplitude também a gente pode calcular ela como? Como sendo tamanho da imagem I, né, sobre O. Falando demais. Ixi, foi que sem querer a gente falou. Tô travando muito, deixa eu... Não, fazer assim, deixa eu pegar um... Vai lá. Então, ó, I sobre O é igual a menos P' sobre P, isso é igual ao aumento. Beleza, galera? Então, olha só, vamos lá. Ó. Como é que a gente pode descobrir, por exemplo, a distância aqui entre um e outro, né? Ou do objeto, ou da imagem. Então, vamos lá. Ele deu aqui, o objeto está a 1 metro de distância, ou seja, ele deu o valor de P', certo? Ou de P, perdão. E ele falou também em relação ao dobro. Galerinha, se a imagem está o dobro do objeto, então a gente teve uma ampliação de 2. Tá? Se a ampliação de 2, nós vamos botar na fórmula, ó. P', ó, P' sobre P é igual a 2, porque a gente teve o dobro, então ampliou 2, né? O P, pessoal, ele vale 1, né? Que a gente viu aqui que a distância do objeto para o vértice é 1. Então, P valendo 1. 1 vezes 2, então P', ou seja, a distância da imagem é 2, certo? Então, a gente descobriu agora, até agora a distância que a imagem estava, 2. Com o mesmo espelho, para se obter uma imagem real de tamanho igual ao dobro, ou igual ao do objeto, então agora a gente vai equiparar, ou seja, vai ficar RI igual, tá? Então, vocês pensam, pessoal, quando o objeto estava aqui entre o foco e o vértice, a gente formou uma imagem, né, com o dobro de distância, perfeito, com 2 de distância. Então, quando a gente pega agora, a gente quer fazer o negócio ficar igual, a gente vai ter que sair do foco e vai ter que andar o dobro. No caso, ir para a parte onde vai estar em cima do centro. Então, a gente vai estar saindo do foco e indo para o centro. Deslocando do foco para o centro, a gente vai ter uma diferença ali de uma imagem o dobro, e aí, entrando no centro de curvatura, a imagem ela fica do tamanho do objeto. Então, vocês conseguem entender que da transição do foco até o centro de curvatura, a gente vai ter o dobro da imagem, diminuindo até virar do mesmo tamanho do objeto. Né? Ou seja, pessoal, a gente vai andar o dobro para poder cair metade, porque eles têm relações inversas, entendeu? Então, se a gente anda o dobro de 2 para poder cair metade, né, e ficar igual, se a distância inicial era 2 e eu dobrei, qual que vai ser a distância final? 4. Entendeu? Quais são as formas que vocês precisam saber para entender esse raciocínio que eu falei para vocês agora? Basta vocês lembrarem que a ampliação, né? Ampliação é menos P' sobre P. Além disso, lembrar que I sobre O também é igual a ampliação. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Ó. A também é igual a I sobre O. Tá? Depois disso, vocês podem também fazer, ó, em vez de fazer assim, vocês também podem fazer assim, ó. Lembra dessa fórmula aqui, ó. 1 sobre P', né, é igual a 1 sobre P, se lembra, 1 sobre F, perdão, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, lembrar também disso aí, que eu posso fazer aqui 1 sobre o foco,
E equiparar, né? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P' mais 1 sobre P. Beleza? Tá travando muito hoje aqui, pessoal, perdão. Vamos lá. Questão 45. O som é uma modalidade de onda classificada pela física como mecânica. Em particular, o som não pode realizar... Galera, vamos lá. O som é uma onda mecânica, ou seja, ele necessita de uma matéria para poder se propagar. Então, ele necessita da matéria para poder se propagar. Perfeito? Deixa eu deixar o chat disponível aqui. Beleza? Então, vamos pensar, pessoal. O que é polarização? Como é que funciona a polarização? Vocês vão lembrar dos óculos 3D, certo? Então, lá no 3D, olha como é que funciona. A onda, pessoal, ela pode ser longitudinal ou transversal. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. A onda ela pode ser longitudinal ou transversal. Quando vocês polarizam uma onda, olha só. Perfeito, ó. Uma onda longitudinal, olha só, é uma onda como se fosse assim na horizontal, de longe, na horizontal. É uma onda que vai na horizontal. E uma onda transversal é uma onda que vai na vertical. Então imagina que longitudinal seria horizontal e transversal é o quê? Vertical. Né? Beleza isso aí? Quando a gente faz uma polarização, a gente está quebrando a onda longitudinal e transversal para cada uma captar por um filtro. Vou mostrar para vocês, ó. Polarização. Lembrar sempre do óculos 3D, mas é basicamente isso aqui, ó. Imagina. Olha essa grade aqui, pessoal. Concorda comigo que essa grade só passa uma onda se ela estiver em pé? Se ela estiver deitada, ela não passa na grade? Olha só. Vocês conseguem ver isso? Se ela estiver em pé, ela passa aqui, ó. Aí ela vem e passa só em pé, ó. E aí quando chega aqui, ela não vai passar, porque aqui é só vertical. Tá vendo? E o óculos 3D ele faz exatamente isso, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha lá que legal. Inclusive já até caiu neném, né? Ó, isso aqui tá ótimo de ver. Perfeito, ó. Então, no meio do óculos 3D, ó, vão vir ondas longitudinais e ondas transversais. De um lado vem onda longitudinal e outro transversal. Olha só que legal. Aí polariza e só parte atravessa. E você vai ter uma impressão de um olho e impressão de outro olho. Perfeito? Porém, galera, nesse exercício aqui, olha só. O som é uma onda mecânica. Galera, a polarização acontece com ondas que são o quê? Mecânicas? Não. Seria uma onda o quê? Eletromagnética. Tá? Então, olha só. A polarização vai acontecer com ondas eletromagnéticas. Então, olha assim. Em particular, o som não pode realizar polarização? Sim, o som não realiza polarização. Quem realiza polarização são ondas transversais, né? Mas vamos lá. Pode ser, na verdade, transversal ou não, mas lembra que a polarização ela vai acontecer apenas com quem? Com uma onda eletromagnética, né? O som é uma onda mecânica. Perfeito, galerinha? Então a polarização pode acontecer, mas é lembrar que o som é uma onda longitudinal e não uma onda transversal, tá? Aí meio que eu já entreguei aqui com a resposta, letra C, mas vamos ver as outras? Interferência, pessoal. O que seria uma interferência? Tá? Interferência é quando duas ondas elas podem pode ter uma interferência boa ou uma interferência ruim, certo? No caso, se for interferência boa, a gente chama de interferência construtiva, que é quando duas ondas elas se somam e aumentam. Perfeito? E uma interferência destrutiva seria a soma de duas ondas se quebrando. Então a gente pode ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva, tá? Olha que legal. Interferência construtiva, pessoal, quando ela aumenta, olha como eu falei para vocês, ó, a gente soma as ondas, olha só. Soma as ondas e ela aumenta, ó. Somei duas ondas, aumentou, construtiva. Agora, somei duas ondas, elas se anularam, a gente destruiu a onda. Feito? Outro exemplo que ele colocou é a refração. Pessoal, o que é refratar? Refratar é quando a gente passa de um meio para o outro. Beleza? Então, quando a gente passa de um meio para o outro, a gente está sofrendo uma refração. Geralmente, a gente tem que ter índices de refrações diferentes. Tá? Lembrem sempre disso. Então, outra manha também que vocês têm que sempre saber é o seguinte. Quando você sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, a gente vai ter uma curva que se desvia da normal. Então, do mais para o menos próxima da normal. Tá? E quando a gente sai de um meio menos para o meio mais refringente, a gente está saindo de um meio menos refringente para o meio mais refringente,
a gente vai estar o quê? Mais próximo da normal. Lembrar também que a refração, pessoal, o índice de refração está relacionado à densidade molecular. Então, quanto maior for a densidade de moléculas, maior meu índice de refração naquele local. Beleza? Tem a ver com a densidade também. E aí também tem a ver com a questão da velocidade. Por exemplo, refração, ela acontece com o som, né? O som, ele, por exemplo, vocês estão lá no clube, numa praia, debaixo da água, vocês escutam o som ainda. Por quê? Porque o som ele vai refratar, ele sai do ar e entra na água, você escuta. Inclusive, o som se propaga bem melhor na água do que no ar. Lembrar disso também, tá? Interferência também vocês entenderam. As ondas podem se destruir ou se construir, dependendo da interferência. Beleza? Então, no caso, letra C, lembrar que onda mecânica não polariza. Não tem como você polarizar uma onda mecânica. Mas tem como você fazer uma interferência na onda mecânica, né? Uma interferência do som, pessoal, tem como você interferir. E a refração também acontece, tá? O som também ele faz ressonância, né? Não é à toa que já viu o pessoal que grita e quebra a taça? Aquilo é uma ressonância. O micro-ondas é uma ressonância. Mas o micro-ondas é uma onda eletromagnética, tá? Mas a gritar na taça, isso é ressonância do som. Beleza, galerinha? Tranquilo isso aí, né? Perfeito. Até aqui, galerinha, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Mas tranquilo, né? Sextinha, né? Sextinha. Sextinha, eu sei que vocês estão cansados. Vamos para 46, né? Olha só. Uma barra feita de material resistivo e moldável possui um comprimento original de 10 centímetros, sendo sua secção transversal um quadrado de 1 centímetro. Então você pega assim, faz um corte transversal, você consegue ver, imagina aqui, ó. Eu venho aqui, faço um corte, e eu pego aqui, olha esse quadrado aqui, né? Esse retângulo, né? Ele fala o seguinte, ó, no caso do quadrado, né? Esse quadrado tem 1 por 1, né? E aqui no caso é 10, né? Perfeito. Essa barra passa por um processo de trefilação, em que, tracionada, ela passa a medir 1 metro de comprimento, com a redução da área de sua secção transversal. Ao final, olha só que interessante. Então ele passa a medir 1 metro. Ele estava com 10 centímetros, né? Então ela passa a medir 1 metro, com redução da área de secção transversal. Perfeito? Ao final desse processo, a razão entre a resistência elétrica da barra telefinada e a resistência elétrica da barra original, tomadas em A e B, será. Então, galera, a gente tá. É uma questão que aparentemente a gente olha assim, pensa em barra e tudo mais, mas é uma questão de resistência. Beleza? E vocês lembram como é que funciona a questão da resistência? Olha só. Aqui vocês veem que é 1 para 1 centímetro. Certo? 1 para 1 centímetro. A gente está ali com 1 metro, 1 centímetro quadrado aqui. Então, antes da gente esticar, vocês entenderam que ele pegou essa barra e esticou ela, né? E aí, esticando ela, a área ali transversal vai reduzir, realmente. O que vocês precisavam lembrar para realizar essa questão? Tá? Lembrar isso aqui, olha só. Resistência, pessoal, isso é conta que é da aula passada, tá? Tá aqui, mas é da aula passada. A resistência, ela vai ser o quê? Ela é o ρ, né? Lembra? Ρ vezes L sobre A. Famoso resistência à rola, né? Então, olha só. Resistência vai ser ρ, que é esse 6 aqui, tá? Vezes L vezes A. O que é o ρ, pessoal? É o coeficiente de resistividade, tá? O L é a largura e o A é a área. Beleza? Então, olha que interessante. Vamos usar essa fórmula aqui, tá? Vou pegar o espacinho aqui embaixo, ó. Se ele quer saber a razão entre as duas resistências, vamos pensar o seguinte, ó. Era 10. Só pensando na questão da linha. Era 10 e a gente esticou até virar 1 metro. 1 metro são quantos centímetros, pessoal? São 100. Então era 10, ficou 100. Entenderam? Então a largura aqui, ó, vamos lá. R, né? O ρ é o mesmo para os dois, então vai ser largura sobre área. Tá? Largura sobre área. Essa largura, ela era 10, passou a ser 100. Né? Então essa área que era 1, ela vai ser reduzida por quanto? Se a área, ela é o... Gente, vou dar uma dica para vocês linda. Não precisa nem calcular a resistividade. Mas olha só, lembre disso, tá? R é igual a rola, né? Rho vezes L sobre A. E olha só que legal. Se vocês pegarem as duas fórmulas e dividirem, por exemplo, ele quer saber aqui a razão entre a barra, a primeira e a segunda, né? Então seria RA sobre RB e vocês colocariam LA sobre a, né? E LB sobre AB. Vocês entenderam? Vou botar assim, ó. RA sobre RB, né?
E aí, olha só. O A é a largura, né? Lembra que o ρ cortou, corta o ρ com ρ. A largura de A é 10. E a área de A é 1. Certo? No B, a gente vai para a largura de 100. E aí, olha que legal. A área, pessoal, era 1. Se a gente aumentou 100, eles são inversos. E a área, sempre lembra que a área é ao quadrado. A área é linha vezes linha, né, galera? Então, se no linear a gente multiplicou por 10, era 10 virou 100, multiplicou por 10 no linear. Sempre na área a gente vai fazer ao quadrado do que aumentou no linear. Se no linear aumentou 100, aumentou 10, perdão, né? Era 10 virou 100, multiplicou por 10. Então, na área a gente vai multiplicar por 10 elevado ao quadrado, que dá quanto? Vocês entenderam, pessoal? Área é sempre linha vezes linha. Então, se a linha aumentou 10 e 10, a gente vai multiplicar 10 vezes 10 vai dar 100. Entendeu? Se a linha aumentou 10, a área vai aumentar 100. E o volume vai aumentar 1000. Vocês entenderam essa relação? Isso ajuda muito no Enem, galera. Se a linha aumenta 10, a área aumenta 100 e o volume aumenta 1000. Lembra dessa relação exponencial que a gente vai ter. Então, se um for de 10 para 100, aumentou 10 na linha. Então, na área, a gente vai aumentar o quê? 10 ao quadrado. Entendeu? Para fazer essa razão. 10 ao quadrado é quanto, pessoal? 100. Entenderam? Aplicando a fórmula de ρ, vocês vão fazer RA sobre RB, aí é igual ρ vezes L sobre A, e aí vocês vão jogar ali e vão descobrir isso. Mais uma dica aqui simples, para vocês estarem fazendo rápido isso. A linha, ela representa uma unidade. A área é linha vezes linha, e o volume é linha vezes linha vezes linha, que é a linha ao cubo. Deu para entender, peoples? Tranquilo? Outra coisa também interessante, pessoal, que a gente pode até analisar dessa fórmula, tá? Quando a gente tem uma... O que é a resistência? Resistir é ir contra o movimento, não é verdade? Se eu aumento a área, pessoal, quer dizer que a resistência diminui. Imagina um trânsito. Então tá lá só duas pistinhas assim, tá super engarrafado, só tem duas pistinhas. Se eu aumento a área dessas pistas, a gente diminui a resistência e aumenta o fluxo. Agora, se eu... Por isso que a área é inversamente proporcional à resistência. Porque a área, se ela aumenta, a resistência diminui. Agora, a largura é a distância. Se a gente aumenta essa largura, a gente aumenta a distância de um ponto A até o ponto B, então quer dizer que essa resistência também vai aumentar. Porque a largura, a distância ficou maior. Então, a gente resiste a esse movimento mais. Perfeito? Vamos lá. 47. O circuito a seguir é constituído por 3 resistores, X, Y e Z, idênticos e de resistências elétricas de 20 ohms cada. Esse circuito possui um contato preso a um eixo condutor ligado a um grande gerador. O contato pode girar no sentido horário, formando 2 circuitos diferentes. Ora conectando-se apenas ao resistor Y, né? Então, o negócio aqui. Ora conectando-se ao resistor Y e Z. E simultaneamente, né? As resistências dos fios do contato do eixo condutor são desprezíveis e o do gerador pode ser considerado ideal. Ao fechar o circuito do resistor Y apenas, a intensidade da corrente elétrica na saída do gerador é de 3 ampere. Então, legal. Então, se você fecha o circuito no resistor só Y, então, se o circuito estiver fechado só no Y, a gente vai ter aqui 3 amperes de corrente. Ó, legal. No momento em que o contato conecta simultaneamente a XY, instantaneamente a resistência elétrica da saída do gerador será. Então, olha que legal. Quando a gente conectar, só com o Y ligado, está passando aqui 3 amperes de corrente. Se eu ligar o X e o Y, galera, obviamente, o que vai acontecer? A gente vai ter uma separação dessa corrente. Então, parte da corrente vai continuar vindo para Y e parte da corrente vai para Z. Tranquilo? E aí, vamos pensar, ó. Sobre o que o gerador que ele colocou. Circuito a seguir constitui 3 resistores idênticos e de resistência elétrica de 20 ohms. Vou ter que colocar aqui, ó. Aqui fica 20. E 20. Então, quando eu fecho esse circuito aqui, ó, só com Y e X, né? Sem entrar no Z, a gente vai ter aqui resistores de forma o quê? Em série, né? Os resistores aqui estão em série, ó, vocês conseguem ver, ó, tem 2 resistores em série,
Então a gente vai somar essas resistências e vai dar 40. Então, aqui nesse caso aqui, daria uma resistência em série de 40, uma corrente de 30, né? E aí, por exemplo, ele quer saber a questão da corrente do gerador. Então, já precisa achar, provavelmente, a força eletromotriz, né? Então, vamos lá. A gente pode, por exemplo, achar a DDP aqui, né? R é igual a U sobre I, né? Aqui. Tá merecendo, hoje tá travando muito, né? U sobre I. Então, vamos lá. Corrente, né? A gente sabe que é 3, ok? 3. O U a gente quer descobrir a resistência 40. 40 vezes 3, pessoal, vai dar 120. Já deu DDP ele 120, né? De DDP. Né? Já é uma boa. Então a gente já sabe o valor de U. A resistência. Deixa eu fechar esse WhatsApp, senão fica bem pronto. A resistência, né? A questão também já deu pra gente, né? Corrente aí, né? A gente pode tentar usar aqui a equação de um gerador, né? Por exemplo, U, né? É igual a E menos R, né? Então, fechar o circuito, menos Y, frente com a 3. Simultaneamente, X, Y, intensidade da corrente na saída do gerador será. Uhum. Sobre o negócio aqui. Esse circuito possui um contato preso ao eixo ligado, o contato sentido horário forma um circuito de dois geradores. Ah, tá. O contato pode girar no sentido horário, formando dois circuitos diferentes. Ora conectando-se apenas ao resistor Y, ora conectando os resistores Y e X. Sabe onde que está o gerador aqui? Já o circuito de intensidade elétrica. No momento em que o contato conecta simultaneamente os resistores, vai ficar aqui a 120. Aqui a resistência, pessoal. Quando os três estão conectados, vocês conseguem perceber que aqui a gente vai ter uma quebra da corrente. Então aqui no caso a gente ficaria paralelo, né? Ficaria esses dois em paralelo e esse aqui em série, né? Então como é que ficaria esse sistema, né? 20 vezes 20, né? Daria 400, dividido pela soma 40, né? Daria 440, 100, certo? 100 para 20, 120 também. Então a resistência de 120 para U, que também dá 120, vai dar uma força eletromotriz de 4 amperes, mais ou menos, né? Corrente gerador vai acabar dando 4. Beleza, galera? Tá? Então, não sei se vocês lembram, né, muito de geradores, né? Como é que funciona um gerador, prof? Seguinte, gente. Outra coisa também que vocês podem pegar, a energia, a DDP sobre a energia, por exemplo, ela é igual ao rendimento de uma máquina, né, elétrica, né? Outra coisa também que vocês têm que lembrar, esse U, né, ele também pode ser calculado na força eletromotriz menos a resistência do I. Galera, eu não tô conseguindo, é porque, não sei se estava mostrando para vocês, mas tá travando muito minha mesa. Aí tá até chato de fazer os cálculos aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, gente, deu 4, tá? Aula que vem eu vou ver se eu consigo destravar esse negócio. Aí eu até retomo essa aqui de física, até explico melhor para vocês, faço o cálculo ali para vocês, tá? E a gente continuaria de matemática a partir de segunda-feira, beleza? Hoje, extraordinariamente, eu vou terminar um pouco mais cedo, porque tá travando muito. A internet tá oscilando demais aqui e tá ruim de digitar. Vocês estão vendo que tá muito lento, né? Aí eu vou aproveitar e vou ver se o menino me ajuda aqui
a colocar a câmera no quadro, né? Porque a gente tá com o quadro aqui e não tá usando, a gente tá usando o digital até agora, né? Aí já vê se faz essas transições, beleza? Mas até então, que alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa, tentem fazer essa 47 também em casa, tá? Vai dar 4, pelo que eu fiz aqui, mas não tô com espaço para mostrar para vocês, tá? E também tá travando muito. Beleza, galerinha? Tranquilo, então, pessoal. Sextou aí. Lu, beleza? Alana. E aí, galera, só um recado para vocês, tá? Imagino que todos vocês vão fazer o Enem, né? Beleza, Gabrielzão? Imagino que vocês vão fazer o Enem agora. Desejo a todos vocês um bom descanso amanhã, façam um bom domingo, né, a prova do Enem, tá? E aí, o Uniceub, né, semana que vem normal, né, segunda, quarta e sexta. Terminando o Enem, pessoal, vai estar perto do vestibular do Uniceub, né? Deixa eu ver quanto tempo vai faltar. Vestibular é dia 10, né? Então, depois do Enem, a gente vai ter ali mais umas 2 semanas quase, né? Nessas 2 semanas quase aí que precede a prova da Uniceub, a gente vai dar uma intensificada nas aulas. Aí vai ter mais aulas terça e quinta também. Beleza, minha turma? Tranquilo? Estamos combinados? Sextou. Bom descanso a todos. Ana, brigadão, viu? Alana, Gabrielzão, Luana. Vocês são top, velho. Sexta-feira à noite vocês aqui, velho. Parabéns aí por vocês aí. Vocês são os campeões. Valeu, gente. Até mais. E viu? Sextou. Bom final de semana pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Alana, por ter aparecido aí, tá? Valeu, Gabrielzão. Valeu, Aninha. Valeu, Luana. Tamo junto, galera. Vocês são foda, velho. Valeu. Tamo junto mesmo.